como é que a sociedade reage a esta relação entre a comunicação e transformações sociais? Eu penso que uma das formas de reagir é exatamente através da realização de congressos como este, que procuram estudar a forma como estes dois conceitos se articulam, comunicação e transformações sociais. Como eu referi na minha intervenção inicial, nós observamos, digamos, duas perspectivas. Uma delas é ver as transformações sociais, que hoje estão à nossa vista, como efeito da própria comunicação. E de uma comunicação muito especial, que é a comunicação mediática. Na realidade, podemos dizer que a comunicação é um fenómeno que vem a ser estudado há muitos séculos, não é? Podemos dizer mesmo que a retórica do Aristóteles, há 2500 anos, foi uma primeira grande teoria da comunicação. E, portanto, a comunicação presencial, verbal e mesmo icónica sempre foi objeto de estudo. O problema hoje é um outro tipo de comunicação, é a comunicação mediatizada, a comunicação que é feita através de meios de comunicação que são cada vez mais potentes, cada vez mais globalizados e cada vez mais instantâneos. E isso tem efeitos profundos, por exemplo, na economia, não é? Nós não nos lembramos disso, mas hoje aquilo que acontece economicamente, nós estamos em Portugal a atravessar um processo político e uma das grandes preocupações é aquilo que se vai refletir na bolsa, nas cotações. Não é? O problema é que hoje a comunicação financeira é tão global que aquilo que acontece numa determinada parte do mundo tem reflexos em todo o mundo, simultaneamente. Pois na política, não é? Hoje em dia a política é uma política mediatizada. Alguém que queira fazer política tem que recorrer a meios como a televisão, sobretudo, mas também a novos meios de comunicação, como a internet, Facebook, etc. Portanto, a comunicação está no centro, de facto, das nossas preocupações. Neste momento, quais é que considera os principais desafios na investigação em comunicação, no sentido de as dificuldades em acompanhar a evolução tecnológica, digamos assim? Sim, eu penso que essas dificuldades são sobretudo a nível das próprias profissões ligadas à comunicação, no caso do jornalismo. Já um debate que tem há alguns anos, as transformações que o jornalismo está a sofrer por efeitos da própria comunicação mediática e em particular da introdução do digital, não é? Nós estamos a assistir ao aparecimento de novas formas de comunicação informativas que já não passam pelo jornalismo, não é? O jornalista era tradicionalmente o grande mediador, a pessoa que fazia a mediação entre as instituições e o próprio público em geral. Neste momento essas mediações estão a ser curto-circuitadas. Portanto, está a haver um curto-circuito nessas mediações. As instituições, os protagonistas dirigem-se diretamente ao público. E aí o jornalista vê o seu papel, se não diminuído, pelo menos alterado. Depois a própria velocidade, não é? Portanto, o jornalismo sempre se preocupou muito com o direto e com o imediato. E isso hoje é qualquer coisa que é mais difícil para o jornalista, porque o cidadão que está, vamos imaginar que é uma coisa muito frequente, quando aconteceu, por exemplo, esta última tragédia em Albufeira, a maior parte das imagens que nós tivemos na televisão foram imagens de cidadãos com os seus dispositivos móveis, com os seus telemóveis, com os seus iPhones, etc., e que estavam no local antes do próprio jornalista. Portanto, de certa maneira, o jornalista já aparece no segundo momento, não no momento do direto, não no momento da coleta da informação, mas no momento depois da edição e do tratamento da informação, que muitas vezes não existe. Diga-se a verdade, porque as imagens são passadas em bruto, porque não há tempo, porque é preciso concorrer com o meio de comunicação do lado, e se não se passar logo, perde-se tempo. Face a esse cenário, qual o papel do jornalismo? Qual o lugar atualmente? Eu acho que o jornalismo continua a ter um papel fundamental, sobretudo naquilo que se chama a interpretação e a compreensão da informação, e um papel fundamental também do ponto de vista da ética e da deontologia da profissão. É que, mais do que a tecnologia hoje, porque a tecnologia hoje é acessível praticamente a todos nós, aquilo que distingue o jornalista do cidadão comum é que o jornalista tem critérios profissionais, critérios éticos e deontológicos, que fazem com que ele tenha que aferir o valor da informação, interpretá-la, compreendê-la e só depois transmiti-la ao cidadão em geral. E essa é a grande diferença. E também, de certa maneira,
continua a ser importante o jornalista dizer-nos o que é relevante e o que não é. Portanto, há todo um sistema de relevância que o jornalismo foi criando ao longo da sua história e que continua a ser fundamental hoje em dia neste mar de informação e de factos informativos com que a gente convive no dia a dia. E os desafios no ensino da comunicação, estamos a preparar jornalistas para o presente e para o futuro? Eu acho que estamos a preparar jovens que hoje em dia exigem já eles próprios que, para além daquele ensino teórico tradicional, continua a ser muito importante, tenham também eles próprios ferramentas práticas e experimentais para criar suas próprias notícias e, no fundo, para quando vêm para a profissão eles já virem capacitados para fazer o seu trabalho. Agora aí mais uma vez, a formação tecnológica, a formação mesmo artística, não é? Saber tirar uma boa fotografia, não uma fotografia qualquer, saber utilizar uma câmara de filmar, que hoje em dia é um bocado o paradigma daquilo que uma colega minha chama o backpack journalist ou o jornalista MacGyver, não é? Mas para além dessa componente tecnológica, continua a ser fundamental a questão da ética e da deontologia. E as universidades, as escolas superiores de comunicação e de educação têm um papel fundamental.